Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Sisudo em Palavras. Hoje nós vamos falar sobre salvação. Nós vamos falar sobre como alcançar a salvação por Cristo Jesus. O que fazer para ser salvo por Ele. Na verdade, isso pode até parecer um assunto complexo, mas a Bíblia é bem clara e simples quanto à questão da salvação. Antes de a gente continuar nesse assunto maravilhoso, eu peço para que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, porque assim essa mensagem chega para cada vez mais pessoas. Então vamos lá, a salvação em Cristo Jesus, ela acontece por meio de uma palavra simples, pequenininha, 2 letras e um acento. Ela acontece por meio da fé. É a fé em Cristo Jesus e que Ele é o seu único e suficiente Salvador que você alcança a salvação e o direito à vida eterna. O texto áureo do Evangelho está em João 3,16 e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Marcos 16, 15 e 16... Marcos 16, versículos 15 e 16 diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, fé, e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quanto o receberam, aqui está falando de Jesus, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos que têm fé no seu nome, em Jesus. Portanto, é a fé em Jesus que vai te levar à vida eterna, é a fé em Jesus que vai nos fazer alcançar a salvação. Mas não adianta ser bonzinho, não adianta fazer grandes obras, não adianta ser generoso, dar esmolas aos pobres. Tudo isso é ótimo, é muito bom, mas não é isso que vai fazer você alcançar a salvação. A Bíblia diz que quando você dá aos pobres, você empresta para Deus. E Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Com certeza, ele vai te pagar o que é devido. Porém, isso não está atrelado à salvação. Se você dá esmola, se você... Tem gente que banalizou, hoje em dia, infelizmente, essa palavra esmola está banalizado, é como se fosse uma coisa negativa. Mas dar esmola é bíblico, é quando você ajuda uma pessoa necessitada. Fazer isso é ótimo e tem muita gente que faz, mas não significa que essa pessoa é salva. Você só terá acesso à eternidade, você só terá acesso ao reino eterno, você só terá direito de viver com Jesus para todo sempre se você tiver fé que Ele é o seu único e suficiente Salvador. E o que é a fé? A fé não é um sentimento. Tem gente que fala assim, hoje eu estou sentindo muita fé. A fé não é um sentimento. A fé é um fundamento. A fé é uma base, é uma estrutura para você se manter firme na caminhada com Jesus. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que significa ter fé? Significa que você tem uma base, você tem uma estrutura, você tem um fundamento, você tem uma coluna espiritual que não te faz se afastar de Deus, ou seja, que te protege contra tudo o que quer te afastar de Deus. É isso que significa a fé. Então, para você ser salvo, do que você precisa? Fé e aceitar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, ser batizado e só mais uma coisinha. Vamos ler o que está escrito. Lucas, capítulo 9, verso 23 diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus quer dizer assim, se alguém quer me seguir, se alguém quiser vir após mim, significa que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Você é obrigado, na verdade você não é obrigado a nada, porque você tem um livre-arbítrio. Mas se você quiser seguir a Jesus, você tem que se negar a si mesmo. Você tem que esquecer o seu velho eu, você tem que entender que você agora tem uma vida nova, você tem que ter comportamentos novos, você tem que ter uma reputação nova, você tem que ser uma nova pessoa. E tome a cada dia a sua cruz. O que significa cruz aqui nessa simbologia? Significa aflições, dificuldades, ansiedades,
inquietações, perturbações, tudo isso você tem que carregar todos os dias, suportar, para que você possa seguir a Jesus, servir a Jesus e tendo fé que Ele vai te aliviar. Porque Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O que Jesus veio fazer? Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E o que mais Jesus veio fazer? Trazer liberdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então negue-se a si mesmo, negue o seu velho eu, esteja disposto a ter uma renovação, a ser renovado por Jesus. Tome a sua cruz, lança sobre ele tudo o que você tem como ansiedade, como desespero, como depressão, como qualquer coisa que atormente a vida do ser humano, e siga a ele. Agora você sabe quais são os benefícios de quando você aceita Jesus? Você tem pelo menos 3 benefícios. Um dos benefícios é o perdão dos seus pecados. Jesus perdoa os seus pecados, Deus perdoa os seus pecados através de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, e todos os seus pecados são esquecidos. Significa que você pode continuar pecando? Claro que não. O que você tem que fazer é se arrepender dos seus pecados e deixar eles. E aí sim, sempre Jesus vai estar disposto a ser o justificador pelos seus pecados. E quando você entende isso, você fica em paz, porque você sabe que se você se arrepender verdadeiramente, Jesus já perdoou os seus pecados. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, no verso 1. Têm sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Outro benefício que você ganha quando você aceita a Jesus como seu único, suficiente Salvador, proteção espiritual. A partir desse momento, você é de Deus. A partir desse momento, Ele vai colocar proteção sobre a sua vida e sobre a sua família. Se você verdadeiramente está disposto a ter uma vida com Deus, tenha certeza, Ele sempre vai te proteger. Quando você clamar, Ele vai te proteger. E o terceiro benefício que você ganha ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador é acesso à eternidade. As pessoas normalmente entendem que quando elas morrem, acabou tudo, não tem mais nada. Mas nós que estamos em Deus, acreditamos pela fé e pela promessa de Jesus que quando nós morrermos, nós teremos acesso à eternidade. Nós viveremos com Jesus onde quer que Ele esteja. A Bíblia diz que os crentes, a igreja, é a noiva de Jesus. E quando acontecer esse casamento simbólico, quando Jesus voltar, vai acontecer o casamento e ele vai ser o esposo e a igreja vai ser a esposa. Em que lugar do planeta a esposa, num casamento comum, num casamento normal, a esposa vive longe do esposo? Em lugar nenhum. Então nós viveremos com Jesus por toda a eternidade, porque a alma é eterna e o espírito é eterno. Então, se você ainda não tem esperança de ter uma vida eterna, mesmo depois da sua morte, e sente que precisa depositar suas ansiedades, inquietações, todas as suas emoções, o seu coração diante de alguém que tem poder para te salvar, escreve aqui abaixo nos comentários: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que lá no céu, quando alguém se converte, quando uma alma se converte, há grande festa. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder,
para que muitas pessoas tenham essa esperança e essa oportunidade de salvação. Eu te agradeço demais por você ter ficado até aqui. Aqui embaixo estão os materiais que eu indico para te ajudar nessa jornada de desenvolvimento espiritual e emocional. Eu espero que você cresça na graça e no conhecimento. Eu fico por aqui, te aguardo nos próximos vídeos. Eu te desejo a paz que excede todo entendimento.